Todas as emoções que sentimos são necessárias e elas têm uma função adaptativa. O mais importante é saber lidar com elas, já que podem nos ajudar em diversas circunstâncias. Essas emoções, entretanto, podem se caracterizar como um verdadeiro obstáculo ao nosso desenvolvimento pessoal se passarem despercebidas e influenciarem desregradamente a vida mental a ponto de nos dominarem e serem confundidas com a nossa personalidade. Por isso, precisamos reconhecê-las e transformá-las em bons sentimentos, que são a experiência consciente da emoção. A partir daí, é perfeitamente possível refletir, analisar e decidir o que fazer com elas. O problema não é sentir culpa, raiva, inveja ou orgulho, mas se tornar alguém comandado por essas emoções. Na realidade, nem toda emoção negativa é prejudicial. Por exemplo, quando você comete um grave erro, talvez sinta remorso proporcional ao erro. Se isso o faz pensar e induz a corrigir o problema e evitar repeti-lo no futuro, então a emoção teve um efeito positivo a médio ou longo prazo. Ou ainda a preocupação normal que possa te afligir com respeito a certo problema, talvez o motive a enfrentá-lo com coragem e a procurar uma solução razoável. Essa também é uma reação saudável. 18 milhões de pessoas no Brasil convivem com a ansiedade excessiva, o que pode fazer muito mal à saúde emocional. A raiva, a culpa, a inveja, orgulho, tristeza, aflição e diversos outros sentimentos, os quais podem parecer ruins a princípio, podem ser utilizados a nosso favor se realmente nos dedicarmos a isso. Neste vídeo, você vai ter acesso a diversas dicas e sugestões de como canalizar os sentimentos para se beneficiar mesmo daqueles que parecem muito ruins. Fique atento e siga as nossas sugestões. Como sempre dizemos por aqui, seu sucesso e equilíbrio dependem de você. Por mais clichê que isso possa parecer, é real e quando tomamos consciência disso, a nossa vida se transforma. Precisamos compreender também que todo sentimento é uma emoção, mas nem toda emoção é sentimento. Só quando temos real consciência da emoção é que ela se torna um sentimento. Cada emoção tem um padrão único e individual de sensações corporais, posturas e pensamentos, que permitem sua detecção no início e a percepção de sua interferência antes de se tornarem nocivas. E é justamente no nível comportamental que devemos agir. Todos nós passamos por situações de sufoco e agonia, mas é perfeitamente possível abreviar o tempo que as emoções negativas permanecem em sua mente. Aquele amigo palhaço que te faz gargalhar quando você está angustiado, triste ou nervoso, por exemplo, redireciona o curso da sua perturbação. Tendo em vista que a mudança de humor é totalmente inesperada, ela interrompe o seu fluxo de pensamentos e você dá risada. O que você precisa saber é que também consegue fazer isso. Adestrando as suas emoções, você tem domínio total de sua mente. Experimente ser o observador dos seus pensamentos e de si mesmo. Isso expande a sua consciência imediatamente. Sentiu uma emoção negativa? Questione: o que é esse sentimento? Como ele fez com que eu me sentisse? Vale a pena? Ao transformar a emoção em um objeto, em uma coisa, a negatividade diminui ou mesmo até some. Vamos então às dicas? 1. Manter a calma. Para ter êxito em controlar e ultrapassar o domínio de suas emoções, o primeiro passo é manter sempre a calma e não se desesperar. Para isso, você deve primeiro parar o que está fazendo e respirar fundo, inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca lentamente. Tentar se descontrair, movendo seu corpo, balançando os braços e as pernas e alongando o pescoço para a direita e para a esquerda. Apanhar um pouco de ar fresco e tentar relaxar contando de 60 até 0, de forma lenta e gradual, olhando para cima se possível. 2. Reconhecer o real poder das emoções. Gostamos de pensar em nós mesmos como pessoas altamente racionais. Todavia, de maneira geral, não somos, porque tomamos decisões impulsivas todos os dias com base em como nos sentimos. A gente diz e faz coisas no calor do momento e mais tarde se arrepende. Ter ciência de quanta influência essas emoções têm sobre as nossas vidas é imprescindível para assumir o comando sobre elas.
somos seres emocionais, compramos, nos relacionamos e nos comportamos de acordo com nossas emoções. Acreditar que somos seres muito mais racionais do que emocionais é uma grande ilusão. Então, fiquemos mais alertas em relação ao que sentimos no nosso dia a dia. 3. Lidar com a culpa. Antes de mais nada, identifique claramente a origem do sentimento de culpa. Procure, em seguida, avaliar se esse sentimento é proporcional ao delito por você cometido, se houver mesmo um delito. Traga à sua memória, de forma analítica, o contexto dos fatos para que seja possível um julgamento adequado e justo. Diga a si mesmo o que você diria a um amigo que estivesse no seu lugar. Seja brando e coerente no seu raciocínio. É muito bom reconhecer a nossa responsabilidade por fatos delicados, mas isso não pode ocorrer de forma excessiva. 4. Pensar positivo. Para controlar as suas emoções, é fundamental que você possa se focar diariamente em pensamentos positivos, procurando ser cada vez mais otimista e buscando soluções ao invés de problemas. Desse modo, algumas das formas que podem ajudar a pensar positivo incluem registrar todos os dias os momentos positivos e agradáveis, escrevendo ou fotografando, por exemplo. Rir e sorrir, mantendo seu humor positivo e estável durante o dia, rindo de si e com os demais. Ser fiel aos seus valores, registrando os princípios fundamentais da vida num papel e segui-los sempre que for possível. Conviver com pessoas importantes, relacionando-se com pessoas que provocam sentimentos agradáveis, como família ou amigos próximos. Planejar o dia a dia, organizando as rotinas domésticas, do trabalho ou de lazer, usando uma agenda e pensando sempre que vai conseguir. 5. Fazer uma lista de sentimentos. Dedicar um tempo para construir uma lista de sentimentos é outra dica muito importante que vai te ajudar a superar uma fase de sentimentos negativos. Para isso, basta fazer uma lista e dividi-la em duas partes, nas quais, de um lado, você pode colocar os sentimentos positivos e agradáveis que deseja sentir, como confiança, coragem ou calma, e do outro lado pode escrever todos os sentimentos negativos que está sentindo, como medo, raiva ou angústia. Esse processo é terapêutico e vai te dar elementos para analisar melhor toda a situação. 6. Saber que as emoções mentem. Só por nos sentirmos daquela maneira, não quer dizer que o que as nossas emoções dizem sejam verdades absolutas. Por exemplo, podemos até sentir que somos ruins em determinadas atividades, que não somos amados suficientemente, que não somos inteligentes o bastante ou que não merecemos amor intenso e verdadeiro. Isso realmente não significa que tudo isso seja verdade. Nossos sentimentos muitas vezes dificultam a nossa efetiva percepção da realidade. Por isso, precisamos, por meio da prática diária, concentrar na autoobservação e entender isso de maneira mais complexa. Então, na próxima vez que seus sentimentos negativos virem à tona, perceba isso como uma verdadeira oportunidade de examiná-los. Assim, verá que, na maioria das vezes, esses sentimentos negativos podem estar lhe pregando uma peça. 7. Fazer o que você gosta. Para que você possa conseguir alcançar os sentimentos positivos que almeja, é necessário fazer coisas que venham a dar prazer, como ver um filme, escrever no diário, ouvir uma música ou saborear um alimento, por exemplo. Esses tipos de atividades ajudam a gerenciar e superar os sentimentos negativos, vez que a atenção fica focada no bem-estar e prazer que a atividade te traz. 8. Canalizar a raiva. A raiva pode ser um sentimento de impotência, uma tentativa de controlar algo ou alguém, ou ainda um grande desejo de que a situação fosse diferente, e neste sentido é muito similar à frustração. A raiva geralmente é alimentada por uma sensação inconsciente de perigo, não apenas com origem em uma ameaça real, mas de forma mais comum por um potencial risco à nossa autoestima ou dignidade. Ela é uma das emoções mais sedutoras e mais delicadas de controlar, uma vez que nos preenchem com argumentos muito convincentes para justificar-se em si mesma. Essa mesma força que cresce com a raiva pode ser canalizada para oportunizar e realizar algo positivo. E quanto antes a raiva for percebida e canalizada, melhor será o resultado.
Parar de remoer os motivos da raiva, reavaliar a situação sob outra perspectiva mais otimista é o antídoto mais poderoso para aplacar esse sentimento e reduzir seu poder de ação sobre nós, ou pelo menos transformar este poder de ação em uma mola motrix para concretizar boas coisas. 9. Enfrentar e superar o medo. O medo se apresenta por meio de um ou mais sinais que advertem de que um perigo se aproxima ou estamos prestes a vivenciar uma situação complexa ou algo que pode envolver danos físicos ou emocionais. Deve o medo, entretanto, ser posto na mesa e enfrentado clara e objetivamente. É muito importante, antes de mais nada, avaliar se o medo tem origem e justificativa real, ou seja, se existe mesmo um grande risco. Superada essa fase, podemos recorrer a técnicas de respiração e relaxamento, que trazem calma e segurança. Em um terceiro momento, é importante nos habituar ao contexto provocador do medo e diminuir a nossa reação ao estímulo temido até que a sensação se esvaneça definitivamente. Só é possível vencer o medo com a persistência e a posição para assumir riscos. 10. Controlar e organizar as informações. Nunca vivemos historicamente um período com tanto acesso à informação como temos hoje. E muitas vezes, esse mar de informações faz que tenhamos um ritmo de vida muito acelerado, já que a informação chega de maneira rápida e dinâmica. Em consequência dessa aceleração, muita gente perde o foco e, claro, o controle emocional. Seja no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e até mesmo na espiritualidade. Por tudo isso, é muito importante filtrar as informações que o cérebro vai processar e organizar. O cérebro, então, organiza essas informações em categorias, inclusive em distintos graus de prioridade. Não precisamos mais hoje, por exemplo, decorar um número de telefone, já que os contatos estão armazenados em agendas de telefones e na nuvem. Mas é muito bom saber de cor o endereço físico muito frequentado, principalmente na hora de chamar um Uber. 11. Neutralizar as emoções negativas. Outro ponto importante para positivar as nossas emoções é simplesmente parar o que estamos fazendo por 1 ou 2 minutos. Essa ação pode fazer com que interrompamos o padrão da emoção negativa, mudando seu curso e, consequentemente, nos permitindo vislumbrar uma solução para o problema que se instaurou. Quando nos encontramos em um estado emocional de estresse, por exemplo, a percepção trabalha de maneira muito diferente do que quando nos encontramos num estado emocional positivo. A falta de controle das emoções pode mudar completamente a maneira como interpretamos os acontecimentos do dia a dia, o que nos faz mudar também a maneira de como nos comportamos e como tomamos decisões. Por isso, quando paramos para respirar um pouco, somos capazes de adquirir o equilíbrio de volta e tomarmos as melhores decisões. 12. Exercer a empatia. Ter empatia é desenvolver a capacidade psicológica para sentir o que o outro sente. Consiste em tentar compreender sentimentos, emoções e comportamentos, procurando experimentar de forma clara, objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Isso também pode transformar a nossa percepção e comportamento. Pôr-se no lugar do outro, ou pelo menos tentar fazer isso, permite que possamos enxergar as situações a partir de um outro ponto de vista. Tentar entender como se sentem as pessoas que estão à nossa volta é muito importante na hora de tomar uma decisão ou de dizer algo. 13. Aprender a se perdoar. Todos nós já passamos por momentos difíceis que certamente nos trouxeram traumas e medos. Mesmo aqueles familiares e amigos mais próximos podem ter nos trazido dor, raiva, mágoa, rancor, decepção, etc. A diferença entre indivíduos que conseguem a libertação dos sentimentos de autoacusação e dos que não conseguem está justamente nisso, o perdão. Portanto, perdoe-se. Se permita crescer para você mesmo. Explore seus pontos fortes, porque todos temos pontos fortes. Conheça mais a si mesmo. Encontre-se e você poderá conseguir, enfim, uma conexão saudável, leve e calma com a vida e consigo mesmo. 14. Tomar um banho.
Antes de enfrentar uma rotina cheia de compromissos ou quando chegar em casa depois de um dia cansativo, tomar banho, além de relaxar, vai ajudar a colocar os pensamentos e as emoções em ordem e ainda traz a sensação de paz e tranquilidade. É importante usar shampoos e sabonetes bem cheirosos e colocar a água numa temperatura agradável. Você sabe quantas pessoas são necessárias para trocar uma lâmpada, segundo os profissionais de saúde mental? Uma só pessoa, mas a lâmpada precisa querer ser trocada. Essa simples anedota ilustra muito bem a ideia de que apenas nós mesmos podemos nos ajudar. Por mais que alguém queira e tente fazer algo por você, é só você que tem as rédeas das suas emoções, ou pelo menos de como reagir a cada uma delas. Então, sigamos em frente! Esse é o canal Crescimento Emocional. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe, para que a gente possa continuar produzindo e apontando caminhos.